Bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Eu sou Eduardo, uma alegria estar com você para nós meditarmos na Palavra de Deus. Aqui então a nossa última lição da Escola Dominical desse trimestre. Então estamos já acabando esse trimestre e já temos a próxima lição, que será sobre corpo, alma e espírito. E essa aqui é a última lição de número 13, vai falar sobre a Assembleia de Jerusalém. Eu vou fazer um apanhado rápido aqui, falar um pouco sobre esse contexto, sobre as intenções do professor aqui, quando ele coloca as principais observações para que sejam levadas em conta para que o aluno aprenda nessa lição. E peço que você então curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Isso fará com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Então, a nossa lição, que vai falar o textuário dela: a verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos capítulo 15, 28. A verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. O nosso contexto: Atos capítulo 15. O apóstolo Pedro, os discípulos, depois da perseguição ali, depois do capítulo 7, no capítulo 8, eles foram dispersos e saíram pregando em muitos lugares que não era Jerusalém. Dessa forma, o evangelho alcançou os gentios. Quando isso acontece, começa a serem instituídas igrejas. Quando Paulo se converte, ele começa também a pregar aos gentios. Dessa forma, muitos lugares, como Antioquia, é feito uma grande obra do Senhor ali. O Senhor salva muitas almas, congregações são estabelecidas. Quando isso acontece, havendo muitos judeus convertidos também ao cristianismo, houve uma certa exigência por parte dos judeus convertidos ao cristianismo, que não compreendiam o evangelho, com que os gentios convertidos ao cristianismo seguissem ritos que eles, como judeus convertidos ao cristianismo, seguiam. O exemplo disso está em Gálatas capítulo 2, quando o apóstolo Paulo ele chama a atenção de Pedro, que estava com crentes judeus, com crentes gentios, comendo, bebendo, participando ali do dia a dia. Quando chega crentes judeus, Pedro se envergonha dos crentes gentios e se afasta dos crentes judeus. Então Paulo ele vai chamar a atenção de Pedro com respeito a isso. E aqui a questão é essa também. Havia até esse contexto do capítulo 15 um certo preconceito com exigências formais por parte da lei de Moisés, que deveriam então ser cumpridas pelos gentios. É disso que vai falar esse texto aqui, essa lição. E isso aponta para o quê? Para a lei e o farisaísmo e a prática de mandamentos pensando em agradar a Deus, em contrapartida ao evangelho da graça, a salvação somente através de Cristo pelo dom da fé, que não vem de obras, mas vem da fé, que é um dom de Deus, e que faz com que o homem creia que somente por Cristo e através de Cristo ele pode ser salvo. Ele é um pecador miserável, não consegue praticar a lei, não consegue praticar os mandamentos da lei, ele não tem condições e forças para isso. A lei só aponta para pecado, mas ela não traz uma solução, e ele olha para Cristo. O Espírito Santo lhe revela através da fé que o Espírito lhe dá, que somente Cristo pode lhe justificar perante Deus, e ele se afirma em Cristo pela fé e alcança então a justificação pela fé e a paz com Deus, que é uma dádiva do Senhor, é uma dádiva de Deus. O Pai perdoa, o Filho reveste com a sua justiça o pecador perdido, e agora esse perdido se torna um filho de Deus, e o Espírito Santo sela e confirma a obra. Então aqui temos os dois lados, a lei
O farisaísmo, prática de mandamentos, versus a graça, a salvação pela fé, a justificação pela fé. E aqui no capítulo 15, na nossa leitura bíblica, o verso ali 29, eu até deixei aqui no verso 29 marcado, o que eles escreveram? Eles fizeram uma carta, então houve uma assembleia em Jerusalém, reuniu Paulo, reuniu Pedro, todos os demais apóstolos, Barnabé, e Paulo e Barnabé, eles vieram dos gentios com boas notícias, o evangelho está alcançando muitas vidas, só que havia também essa questão, essa contenda então, e muitos judeus convertidos ao cristianismo queriam impor muitas regras aos gentios convertidos ao cristianismo, e com essa questão é formada uma assembleia, onde então o Espírito Santo mostra diretrizes que deveriam ser observadas, mas que aquilo que estava sendo falado pelos judaizantes, que tinha que praticar a circuncisão, que tinha que observar o sábado, isso não era mais necessário, ok? Então é disso que vai tratar e vai falar no verso 29, os apóstolos dizendo, olha, o que é necessário para os gentios? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, não vão em sacrifício pagão, não vão em templos pagãos, não comam coisas que vocês sabem que foi sacrificado ao ídolo, que é um demônio, que nada é. Se abstenham do sangue, cuidado, havia também isso de beber sangue, havia essas coisas naquele tempo. A carne sufocada, né? No nosso tempo seria a murcilha, seria o sangue também seria a murcilha, a carne sufocada seria matar o animal torcendo o seu pescoço e não sangrando ele, né? E a fornicação, né? Porque se você não sangrar o animal e você matar só torcendo o pescoço, o sangue vai ficar todo no animal. Então, esse era o cuidado. E a fornicação, que é algo que é o sexo fora do casamento, é o adultério e tantas outras coisas, né? Aqui, então, eles deixam bem claro o que deveria ser observado, mas isso tem a ver com o evangelho também. Se nós procurarmos Cristo ensinando sobre isso, nós encontraremos. Então, o irmão vai mostrar a introdução, depois ele vai apresentar a lição com objetivo 1, 2 e 3. Ele vai falar também sobre motivação e sugestão de método, né? E a conclusão. Então, na introdução, nessa lição, encerramos nosso trimestre estudando um dos momentos mais importantes da história da igreja. A Assembleia de Jerusalém. Diante de um grave conflito sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscavam com sabedoria e submissão ao Espírito uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Então isso é o contexto, né? E nós já falamos também. A apresentação, primeiro objetivo, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios, que também nós já falamos, os motivos, né? Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios. Eles vão argumentar, eles vão mostrar que o Senhor não fez acepção de pessoas na salvação. O próprio Pedro, ele vai ter essa experiência no capítulo 10, né, de Atos. Terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. E aqui destacamos também a importância das Escrituras. As Escrituras sem o Espírito Santo não podem ser interpretadas. Quem interpreta as Escrituras é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não opera sem as Escrituras. Um não opera sem o outro. E quando separa um do outro, acontece excessos, seja para fanatismo, seja para criações e interpretações humanas.
temos que ter muito cuidado com essas coisas. A motivação, assim como os primeiros líderes buscaram a verdade com humildade e temor, somos chamados a valorizar a unidade da fé sem renunciar a essa doutrina. Então, nós somos chamados a isso, né? Não podemos deixar a unidade. E a unidade, não importa quem ou qual cargo eclesiástico a pessoa tenha na igreja. Importa que todos somos um só corpo. Aqui nós vemos que os irmãos tomaram uma decisão em união. Isso mostra para nós a necessidade de nós sermos submissos uns aos outros no quesito de nos ouvirmos em humildade, em respeito e nos aconselharmos segundo as Escrituras em respeito, em humildade, aceitando correção, aceitando conselho. Você não pode ser um super-homem, um super-crente. Você não pode ser aquele que não tem ninguém a prestar contas. Porque você é um pastor, um presidente de campo, você não presta contas para ninguém. Você não pode ser assim, porque isso levará você ao fracasso espiritual. Mas independentemente qual função você exerça na igreja, você deve prestar contas e ser submisso a alguém, ser submisso ao corpo. Por quê? Se você não for submisso ao corpo de Cristo, você corre um sério risco de cair em soberba, cair também em fraqueza espiritual. Você corre um sério risco de errar muito, porque a pessoa que ela não ouve conselho, ela tem mais facilidade de fazer escolhas erradas, de ponderar menos, de se tornar alguém presunçoso, alguém que não ouve nada, não ouve ninguém, não aceita ouvir, né? E isso é muito perigoso para a fé da pessoa, né? Então, a necessidade da preservação da unidade. E assim nós preservamos a unidade, né? Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Em João capítulo 13, exemplo para nós. Que seja de inspiração, então, a lição, né? Outra coisa importante, né? Votos precisam ser ouvidos, né? Opiniões. Por que eu falo que votos, opiniões devem ser ouvidas? Porque estamos um exemplo numa assembleia solene de obreiros. E aí tem uma situação que mais da metade não concorda, mas lá o pastor presidente, ele quer tomar a decisão. Não, mas peraí, mas se a maioria não concorda, por que ele não vai ouvir? Então é daí que entra a situação de nós entendermos que somos um corpo, que somos um só corpo, uma só igreja, e é necessário estarmos submissos uns aos outros. Ok? Aqui o irmão vai apresentar então a sugestão de método para reforçar o tópico. 3, a decisão da Assembleia. Você pode usar o método estudo de caso, né? Apresente à classe o contexto, destacando o papel do Espírito Santo e a sabedoria dos líderes em preservar a unidade da fé, sem comprometer a doutrina. Em seguida, conduza uma reflexão, propondo o que essa decisão nos ensina sobre lidar com os conflitos, incentive a participação, exemplos práticos. Aqui ele fala muito sobre o papel do Espírito Santo, né? O papel do Espírito Santo, aqui ele vai falar, e a sabedoria dos líderes, né? Eu vejo aqui, além do papel do Espírito Santo, né? E aqui eu nem falaria sabedoria dos líderes, eu falaria, né, que havia entre os líderes uma comunhão, e por eles serem os apóstolos, né, eles tiveram então essa graça de Cristo para saber discernir a atitude, a maneira correta que deveria ser conduzido todo o contexto. Porque quando nós falamos sabedoria do líder, nós podemos ir para o lado humanamente, falando e dizer que o líder é sábio. Mas o líder, ele depende de quem para ter essa sabedoria?
Então, podemos indicar o quê? Que a graça de Cristo, o favor de Cristo, a palavra de Cristo, o poder de Cristo, a unção de Cristo, o conhecimento vindo através do que Cristo imprimiu na vida dos apóstolos, os levou à decisão correta. Porque aí nós vamos entender o quê? Aquele que é discípulo de Cristo, ele terá mais facilidade de tomar as decisões corretas do que aquele que é discípulo de si mesmo, do seu ego e da sua própria arrogância e vontade. Então é diferente um líder que seja amante de si mesmo e não ouve conselho de ninguém, e daquele que é discípulo de Cristo. Porque antes de mais nada, nós somos discípulos, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Cristo. E quando nós temos isso em mente, não importa a posição que nós estejamos, nós estamos entendendo que tudo vem do Senhor. E dessa forma, teremos muito mais discernimento nas decisões do que alguém que toma decisões de uma forma autoritária. Então entramos aqui na dependência de Cristo, né? Porque falar, o Espírito Santo, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele aponta para quem? Para o seu ego? Para o seu eu? Não, ele aponta para Cristo, para o Evangelho, para a palavra. Então é disso que nós devemos falar e nos importar. Eu tenho essa visão. Porque o contexto necessário para decisões sábias deve ser na inspiração do Senhor Jesus, pelo seu Santo Espírito, é claro, mas na dependência, né? Na dependência do Senhor Jesus, em submissão a Ele, humildade, aprendendo com Ele a cada dia, olhando para Ele, tendo Ele, né, como base, como centro de tudo, da unidade, e dessa forma as coisas fluirão de uma forma melhor. Esses dias eu escutei um irmão bem conhecido pregando aqui na região nossa aqui de Caxias, e ele falava que para chegar no nível dele, se ele caísse, para alguém chegar no nível dele, teria que ter 10 anos em certo lugar fazendo tal obra e mais 9 anos em tal lugar fazendo tal obra. Eu não vou falar o lugar porque ficará fácil você saber quem é. E eu fiquei muito triste pela atitude dele, porque isso mostra que ele já está achando que ele é muito. E que para chegar no nível dele, a pessoa tem que fazer tal e tal coisa como ele fez. Isso é uma justiça própria, uma glória própria. E qual o nível dele, afinal, né? Ele pensa que tem um nível, então. E isso é muito perigoso, né? Isso nós devemos fugir dessas coisas. Nós devemos entender que o que somos, somos para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, o que fiz, eu fiz, porque a graça do Senhor não foi vã na minha vida. Eu trabalhei muito mais que os outros apóstolos. Não eu, mas a graça do Senhor na minha vida. Então, o que será em sua vida é a graça. É o favor. Então, nós devemos fugir desse sentimento, né? Porque aí alguém pode dizer, não, mas eu vou decidir. Porque eu tenho tantos anos aqui, eu sou tal e tal, fulano de tal. Não, mas peraí. Mas o que você tem, o que você não tem, não é seu. É de Cristo, foi emprestado a ferramenta, não é para sua glória. É para que a igreja seja edificada. Por isso que naquele grande dia muitos chegarão perante o Senhor e dirão, Senhor, nós pregamos, profetizamos, fizemos tanta coisa. O Senhor dirá o quê? Em verdade vos digo, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, muito cuidado com a arrogância, com a soberba. Tenha companheiros, preste conta a alguém. Procure ajuda. Não enfrente os problemas sozinhos. Você tem irmãos que Jesus deu para você, para que vocês sirvam a Ele no ministério, em unidade, um ajudando o outro. E aqui a nossa conclusão da lição, a aplicação, né? A direção do Espírito, a fidelidade à palavra deve guiar nossas decisões, promovendo a unidade da fé. E o interessante aqui nós falarmos que quando a decisão
vem do Senhor, as coisas se resolvem. Agora, quando a decisão, meus amigos, não vem de Deus, tudo dá errado. Olha o exemplo de Roboão, quando ele assume o reinado depois do seu pai Salomão, o reinado das 12 tribos. Tinha 2 conselhos, tipo de conselho para ele ouvir: o conselho dos anciãos que estavam com seu pai ou o conselho dos seus amigos. E o contexto era: o povo queria que o rei diminuísse as cargas tributárias e o seu antecessor, o seu pai Salomão, havia imposto sobre eles. Os mais velhos disseram: olha, alivia o fardo e todo esse povo vai te servir. Os mais novos disseram: olha, diga para eles que o meu dedo mínimo é igual aos lombos do meu pai. Ele seguiu o conselho de quem? Ele seguiu o conselho dos mais novos e acabou fazendo com que o reino todo fosse dividido. Então veja a necessidade de termos pessoas que sejam realmente espirituais por perto, porque tem gente que se cerca do que é de pior. Parece que tem gente que gosta daquilo que é o pior. Você, como salvo em Cristo, você precisa procurar aqueles que são mais espirituais que você, e não aqueles que são carnais, aqueles que andam de qualquer maneira. Ou, quem sabe, você, por medo de perder a sua posição, você vai arrumar só obreiro ou companheiros ali para fazer a obra com você, que são pessoas incapazes. Porque aí não tem perigo, né, de você perder a sua posição. Não, de forma nenhuma pense dessa maneira. Arrume gente capaz, gente que saiba mais que você até, para que você seja bem aconselhado nos momentos de crise que você precisar tomar decisões que tenham um significado grande, um significado importante para a igreja, ok? Então essa foi mais uma lição. Eu agradeço a Deus por ela e agradeço você que esteve aqui comigo. Nós apresentamos o contexto, falamos um pouco, sobre essa situação. Espero que você tenha sido então edificado, a sua mente tenha se aclarado em algumas questões. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Às vezes não podemos e nem temos como exaurir todo o assunto, mas se você tem alguma dúvida sobre o assunto, nós podemos então, a partir dela, tirar mais algo proveitoso. Então você escreve no comentário, você entra em contato comigo e eu posso então lhe auxiliar. Será um prazer. Então até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima lição. Em nome de Jesus, um abraço e não esquece, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. Em nome de Jesus. Tchau.